Olá, pessoal da academia. Mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre indecisão do cliente. Quando a decisão não é tomada e o pedido não sai. Abri um pouco mais 3 pontos que são trazidos aí por um autor. E bacana, porque a gente normalmente não analisa a indecisão sob o ponto de vista de quem está do outro lado. Diz, pô, o cara foi lá, ofereci, apresentei todos os benefícios e não fechou. Mas por que não fechou? Existem 3 fontes de indecisão que são as principais, que a gente vai, nesse vídeo, trabalhar um pouquinho. Eu vou compartilhar aqui a tela. E aqui estão elas. Ó. Vamos colocar para cá. Esse aqui vem para cá. Ok? Vamos lá. 3 fontes de indecisão por parte do cliente. Quais são as 3 principais? Problemas de avaliação, incerteza do resultado, falta de informação. O que vai acontecer nesse momento aqui? O cliente, por algum desses motivos expressados, ditos, não vai concluir a compra e vai postergar e vai pedir mais coisas, e é justamente nisso que a gente tem que se debruçar para tentar resolver. Vamos falar sobre, então, problemas de avaliação. Tá? O que é que normalmente pode acontecer aqui? Vou passar aqui a tela. Aqui. Problemas de avaliação. O cliente dizendo que precisa entender quais dos benefícios oferecidos têm mais valor para ele, ou mesmo se deve contratar o serviço de garantia estendida, ou fazer um contrato mais longo, né? Ou seja, ele está demonstrando que ainda sob o seu ponto de vista, diante das diferentes possibilidades, ele ainda está avaliando qual é a melhor possibilidade que ele tem, né? E isso já é decisão, certo? Porque se a gente for pensar, nós, como compradores, se tu pega, por exemplo, a compra de um automóvel e tu começar a pensar o quanto de fatores de indecisão tu tem na tomada sobre consumo, sobre o valor da revenda, sobre a questão das manutenções, desvalorização, e etc, 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 né? Então, essa questão da indecisão por problemas de avaliação vai surgir e precisa ser trabalhada pelo vendedor, fazendo como? Ajudando a esclarecer, sem muita tendência, assim, querer manipular, no sentido de esclarecer. Por exemplo, faço um contrato de 1 ano com a empresa, faço um contrato de 6 meses, faço um contrato experimental de 3 meses, depois estendo. São coisas que quem está do outro lado precisa do apoio, e aí muitas vezes é o apoio emocional para tomar a decisão. Está se chamando aqui, então, como problema de avaliação, uma das 3 principais fontes de indecisão. Para a próxima, falta de informação. Cliente dizendo que precisa pesquisar mais antes de tomar a decisão, apesar de já ter consumido uma quantidade significativa de tempo do vendedor, bem como da organização. Se é aquele cliente indeciso, né? E está sempre querendo mais informação. Tu vai lá, tu apresenta, faz o teste do produto, se tu trabalha com B2B, né? Fornece as informações, passa a clientes que já compram, dá o telefone para a pessoa ligar, e ainda sempre parece que faltando uma informação. Nesses casos, tem que chegar num determinado momento em que a quantidade de tempo que está sendo tomada é muito grande, né? O recurso que a organização já despendeu para atender aquele lead, aquele cliente é grande, e que o vendedor precisa se posicionar sobre, e aí fazendo alguma pergunta desafiadora, né? Do tipo, tem mais alguma coisa? Podemos fechar? O que está faltando? Para não deixar com que essa
falta de informação constante. Pode ser que isso seja real, que mais algumas informações sejam necessárias, mas existem alguns indecisos que utilizam a falta. Nunca tem informação suficiente e sempre precisa de mais alguma coisa. Estão sempre querendo pesquisar. Tem um aspecto emocional importante aí, né, que é a questão da insegurança em tomar decisão, que precisa ser entendida pelo vendedor para superar essa adversidade, né? E temos aqui também a incerteza do resultado. Vamos ler ali, tem tudo a ver com a lacuna de credibilidade entre o que os representantes afirmam que seu produto ou solução pode fazer pelo cliente e a confiança do cliente de que esses resultados prometidos irão de fato se tornar realidade. Olha o tamanho da proporção que isso pode tomar se tu tem do outro lado alguém que não tem a credibilidade ainda no teu produto, no teu serviço, na tua solução, no valor que tu está entregando, né? Então, a incerteza do resultado é... Claro que ninguém gosta de tomar decisão baseado em informações que depois não vão em fatos, e estudos, e análise, projeto, e coisas que normalmente a gente faz em vendas, né? E que, do outro lado, tem um nível de intangibilidade do tipo, bom, eu só vou conseguir mensurar efetivamente se isso que está colocado aqui no papel, depois de ter adquirido, e depois de ter usado, e depois de ter, através dos indicadores que eu tenho, verificado se realmente o que foi proposto está sendo cumprido, atendido, né? Como em vendas a gente encontra ainda muita manipulação no sentido de promessas que não podem ser cumpridas, né? É claro que os vendedores têm essa incerteza de resultado muito frequente, normalmente compartilham a tomada de decisão com mais pessoas dentro de comitês, dentro das organizações e tal, né? Isso em venda complexa, venda B2B, e em venda de varejo, por exemplo, é a incerteza. No varejo, a incerteza sempre é se o resultado do produto na gôndola, ou na ponta, ou na vitrine, ou na mão do consumidor vai atender o fluxo de giro que o varejista precisa, né? Então, muitas vezes o produto está bem elaborado, está bem embalado, tem um preço atrativo, mas por alguma razão ele não gira, e aí precisa de um esforço do fornecedor, trabalho lá de merchandising para ajudar o produto a andar, né? Então, são essas três principais fontes de indecisão que precisam, por parte do vendedor, de uma atenção especial para que cada uma delas seja tratada de uma forma proativa, para que a indecisão não se torne um empecilho, né? A gente vê, aqui tem um número que é importante, que é o percentual de ganho de propostas baseado na baixa indecisão, tá? Os vendedores medianos conseguem fechar só 39% das propostas, e os vendedores de alta performance fecham 69%, praticamente de cada 10 propostas fecham 7. Por quê? Porque manejam a indecisão, né? Manejam os problemas que ocorrem psicologicamente nos compradores no que diz respeito a assinar alguma coisa que eles não estão 100% convictos, né? Bom, era isso. Vamos parar de compartilhar aqui e voltar. Eu espero que a gente tenha conseguido brevemente passar por esse ponto. É um ponto que, é claro, é mais complexo, é mais cheio de nuances do que foi trazido aqui. Ele é muito mais um ponto para reflexão, porque a gente se depara o tempo todo com negócios que não são fechados, né, com baixas taxas de fechamento, em alguns casos, em alguns mercados, e é sempre porque alguém do outro lado não tomou a decisão, e não tomou a decisão por algum motivo. O que foi trazido aqui são os três principais motivos, né, e as suas razões,
e aí cada um precisa avaliar no seu mercado, na sua carteira de clientes, quem são os negócios que fluem, quais são os negócios que fluem e quais são os negócios que não fluem porque não foi tomada a decisão e porque foi postergada, e aí a gente muitas vezes leva para preço, o cara não comprou porque o meu produto é mais caro, ou por isso ou por aquilo, né? E tem alguns aspectos que muitas vezes não estão relacionados a preços, foram trazidos aqui como fator de indecisão. Então é isso, pessoal. Parando aqui a gravação. Boas vendas, sucesso nos negócios aí, até o próximo vídeo.